Voltamos com o terceiro e último bloco do Gente em Destaque de hoje. Eu converso com Juliana Dualib, cofundadora da Associação Fênix. Bom, Juliana, vamos falar um pouco da sua agora entrada na política, né? Em 2020 você foi candidata a vereadora pelo PL pela primeira vez, nunca tinha participado de nada. E já foi a sexta mais votada da cidade, né? 1.815 votos. Como é que surgiu esse convite? Conta um pouquinho dessa história pra gente. A minha outra versão. Rodrigo, na verdade, em 2019, eu encontrei o André, deputado de Guararema, André do Prado, né, junto com o Márcio Alvino, na inauguração da creche do Santa Paula. E como eu falei para você, eu morei em Guararema, morei em São Paulo. Quando a gente estava em Guararema, a gente tem uma indústria lá há 20 anos já, então conhece eles há muito tempo. Eu saí de lá, vim para Jacareí, encontro o André nessa ocasião, e ele falou: o que você está fazendo aqui? Eu falei: tem uma ONG. Ele falou: não acredito. Ele desceu comigo na ONG, no meu carro, viu, ficou apaixonado. Também eu sou suspeita a falar, né? Como não se apaixonar pela Fênix. Aí ele falou assim para mim: Ju, vou mandar uma emenda para você. Eu falei: nunca recebi isso. Falei assim, eu não sei nem o que é isso, mas tudo bem, né? E ele mandou. E assim, acho que como tudo tem a mão de Deus nisso, o primeiro ano de pandemia, nós pudemos pagar o salário de todo mundo que estava lá dentro com o dinheiro da emenda. Foi emenda de custeio, foi o Márcio que mandou uma emenda federal. E assim, foi muito gratificante para a gente, porque como que eu ia pagar o salário daquelas pessoas? As ONGs, elas vivem de jantar, de almoço, de bingo, de bazar. As empresas nessa época também fechou as portas. Não tinha como subsidiar aquelas famílias ali dentro. Então, graças a Deus, a gente teve dinheiro para honrar o salário de todo mundo no primeiro ano de pandemia. E aí eles estavam mais disponíveis ainda, porque senão eles teriam que estar trabalhando para se sustentar também. Não, eles tinham o salário deles e podiam ajudar a comunidade, Jacareí de um modo geral. Aí entra a política na minha vida. E é uma história, assim, eu acho que bonita, de como tudo acontece na minha vida. Sempre eu estou à disposição e as coisas vão acontecendo. Eu não pedi para ter uma ONG, eu não pedi para ser vereadora. As coisas acontecem, eu sou convidada. Aí o André se aproximou mais, o Márcio, e começou a participar da Fênix e tal, ajudando a gente com um monte de coisa que podia ser ajudado na época, né? Então houve essa aproximação. Aí veio o convite de vereadora. Eu comecei a rir. Eu falei: André, jamais. Imagina, eu não nasci para isso. E se você for ver, o olhar que as pessoas têm de política é aquele lado feio, o lado que rouba, um lado muito difícil. Aí eles assim: mas você já faz política o dia inteiro, Juliana. Você articula com o poder público, com a empresa privada, com a comunidade, você já fala com todo mundo. Isso é fazer política, está disponível, fazer a coisa certa. Aí eu comecei a pensar sobre o assunto. Quando eu vi, eu já estava lá dentro. Quando eu vi, eu já estava lá dentro e saio candidata a vereadora pelo PL, né? E assim, a minha campanha foi maravilhosa, porque eu sou de comunidades, né? Eu adoro ajudar, eu adoro estar na ponta. E interessante, Rodrigo, que os meus votos, 800 votos foi do meu território, do Rio Comprido, Califórnia, Santa Paula. Mas os outros 1.000 foi da cidade inteira. Eu tive voto em todas as urnas. Nossa. Em todas as urnas. Por quê? Por causa dos estagiários de pedagogia, por causa dos estagiários de psicologia, pela cidade, né? por causa das empresas parceiras, as outras comunidades, entendeu? Ali, assim, eu jamais achei que eu ia ganhar. Nunca. E quando eu vi aquela votação, aquele número expressivo, assim, eu fiquei muito feliz. Eu falei assim, é um retorno de eu estar sempre disponível. Eu nunca pedi, eu nunca almejei nada disso. Aconteceu. E aí, quando eu vi, eu já estava dentro. Não teve como escapar, né? Não tinha mais. E aí, quando eu fui eleita, né, numa conversa do Isaías, assim, o Isaías, quando descobriu que eu era candidata, ficou muito surpreso. Eu já conhecia ele, antes já tinha ido na Fênix, doado livros para... Que ele é muito envolvido com essa parte social, né? Todo mundo sabe disso, do carinho que ele tem por essa área. E eu já o conhecia. Ele falou: nossa, Juliana, a gente ainda se surpreende, né? Eu nunca vou esquecer desse dia. Eu falei: então. E pelo bom trato e pelo carinho que tem, pelo André, pelo Márcio, são os deputados que ajudam aqui. Então, aí eu fui convidada a ir para assistência, porque também é a área que eu tô. Eu já tô em várias comunidades. Não adianta. E para mim era um aprendizado muito grande, em vez de ajudar um bairro, ajudar uma cidade, dentro da área que eu já estava. Então, eu acho que até no seu caso,
você foi eleita, né, ia ocupar uma das cadeiras aqui e acabou saindo para ser secretária de assistência. Já aconteceu com a Patrícia Juliana a mesma coisa, né? O eleitor fica chateado, você fez campanha para não assumir o cargo. Mas acho que no seu caso não deve ter acontecido isso, né? Rodrigo, o que aconteceu? Realmente, foi uma fase muito difícil. Para mim também, que não entendia muito de política, de executivo, de legislativo, é aprender na prática. Eu falo que eu estou fazendo a faculdade de 4 anos na prática, né? Porque passei pelo social, estou na chefia de gabinete, o ano que vem eu venho para cá e vou ser vereadora. Vou assumir minha cadeira. E o que aconteceu ali? O aprendizado foi muito grande, entender da máquina. E ali no executivo, a gente tem acesso aos secretários, a gente tem acesso ao tudo. O meu telefone até hoje não parou de tocar. Eu ajudo todo mundo. Ali eu consigo, até mais no executivo, atender as famílias, conversar com os secretários para que o serviço chegue, entendeu? Na verdade, eu acumulei trabalho. Eu só não estou colocando lei aqui dentro, mas eu estou executando tudo que chega para mim. Eu sempre executei, já fazia isso na Fênix. Então, eu só tripliquei o meu trabalho, porque eu não vim para o Legislativo, mas eu continuei ajudando tudo e todos, fazendo as reuniões, estando na comunidade, porque eu continuo em tudo. Mas aconteceu de algum eleitor vir falar para você, reclamar de você ter assumido a secretaria? O que acontece? Eu acho que todo mundo passa pelo seu lixamento virtual lá. Quando eu fiz isso, quando eu fiz essa transição, teve muita falação, muita falação. E eu entendo, de verdade, eu sinto em dívida com isso, eu volto no ano que vem para cá, espero que dê tempo de eu fazer, mas eu continuei fazendo da onde eu estava. O que eu consigo pôr a cabeça no travesseiro e dormir e falar assim, eu executei. Eu legislei de forma diferente, eu só não pude pôr uma lei, mas através dos vereadores do PL eu também fiz, como a do trabalho infantil do ano passado, que eu estava aqui junto com o doutor Ademar, a gente aprovou o projeto de lei. Então eu sempre tive presente através dos 3 que estão aqui na bancada e podendo estar no executivo, então eu ampliei o serviço. E na Secretaria de Assistência Social você também teve contato com as ONGs da cidade toda, né? Exatamente, e assim, tive a oportunidade, Rodrigo, eu sou muito grata por tudo, por todas as fases da minha vida, é muito aprendizado, eu acho que é muito presente que eu recebo, de verdade, entender de pessoas em situação de rua, entender de conselho tutelar, tudo que está dentro da pasta da assistência, aumentou mais ainda, eu consegui ver de um outro lado, porque eu via como OSC. Agora eu vejo como poder público e também como empresa privada. Na verdade, eu transito dentro disso tudo. E você ficou 2 anos na secretaria e agora está na chefia de gabinete do prefeito, né? Exatamente. E para o pessoal que está assistindo e não sabe, o que faz um chefe de gabinete do prefeito? O chefe de gabinete, a grosso modo, eles falam blindar o prefeito, né? Porque tudo chega ali, e é verdade. Então, as demandas das secretarias, que são muito difíceis ou extrapolam o que eles consigam resolver e precisam da ajuda do outro, eu faço toda essa articulação entre secretários, entre vereadores, com o governo do estado, com o governo federal, com todo mundo, com o munícipe. Eu desço lá embaixo, eu converso com o munícipe. E assim, é muito trabalho para todo mundo. O prefeito tem muito trabalho, o secretário tem muito trabalho, todo mundo tem muito trabalho. Então eu tento ajudar na dificuldade, nas maiores dificuldades que eles têm, vem para mim. Dia e noite, assim, pilhas de possibilidades de solução que a gente tem que correr atrás. Chega convênio novo para a prefeitura, chega parcerias novas, empresa. Então, eu vou direcionando tudo aquilo. Eu consigo acessar os secretários. Uma empresa quer instalar na cidade. Arildo, vem cá. Não sei o que da segurança. Rafael, vem cá. Educação, Maria Tereza. Então, hoje, ampliando um pouquinho mais já do que eu conhecia, eu conheço a cidade no todo. Quer dizer, para quem lá em 2019 não tinha nenhum conhecimento da área política, não queria nem se envolver com isso, hoje você está assim, mergulhada bem no epicentro, no bastidor quente da política ali, né? Exatamente. E assim, é apaixonante tudo isso, porque se você perguntar para mim, Juliana, qual característica que você vê em você, é assim que é articulação. Porque eu consigo transitar entre tudo. Eu já fazia isso na OSC. Porque para uma OSC se manter 10 anos sem recurso público, né, só com empresa privada, atendendo mais de 500, você imagina a articulação disso, com tudo
todos, principalmente com a comunidade, que adora a gente. A comunidade tem que te aceitar, você tem que entender, tem toda uma conversa ali. E eu fui aumentando isso para a cidade toda. Atendi um bairro, depois uma cidade, assim vai indo. E de uma certa forma, é como administrar uma empresa, né? Uma empresa grande, que é uma cidade, né? Bem grande. Pois é. Você sai de uma ONG, que é a Associação Fênix, onde você já estava ali no meio, já faz anos, e entra para a prefeitura como secretário de assistência social. Agora chefe de gabinete do prefeito. Quer dizer, é uma faculdade realmente em 4 anos, como você disse. E o né? ano que vem, vereadora no Legislativo, eu acho que é uma faculdade prática. A parte teórica eu tento ler, correr atrás de muita coisa, porque para você entender de orçamento de uma cidade, da necessidade dela, LDO, gente, é um monte de coisa. É uma demanda enorme. É muita papelada, né? Muita papelada. Documentação. Muita documentação. Mas o time é muito... Eu sou suspeita a falar. Enquanto OSC, enquanto Poder Público, a gente tem um time muito integrado, que joga junto, a gente se ajuda o tempo todo. A gente tem grupo de secretários, grupo para saber o que está acontecendo na cidade, a gente se conversa o tempo todo. A gente está assim, caminhando para o fim da nossa conversa. Você já, por conta da Associação Fênix, já viu várias situações difíceis, várias situações onde vocês... podem ter achado, isso foi um milagre que aconteceu, no caso da pandemia, né, com o dinheiro da emenda parlamentar. A pandemia foi um milagre mesmo. Eu faço esse resumo para saber quais são as lições que você aprendeu com a vida nesse sentido, nesses últimos 15 anos aí que você está envolvida com isso. Que tipo de lição você aprendeu que a Juliana lá de trás hoje é diferente da Juliana de hoje? Eu acho que, primeiro, a gente está numa eterna construção. Eu não sei nada. Eu aprendo todos os dias com cada um que entra na minha sala, ou que liga, ou que eu tenho que ajudar a fazer uma reunião, ir para algum bairro, ou mesmo para o estado, porque olha a minha situação. Um dia eu estou na Assembleia, outro dia eu estou lá na comunidade. E eu transito muito bem dentro disso tudo, entendeu? Porque é respeitar o outro. Todo mundo tem uma história. E com as 2 faculdades que eu fiz e com todas as oportunidades que eu tive de trabalho até aqui, remunerado ou não, que eu ainda falo, eu pago para a Associação Fênix, enfim, né? A ONG tem dinheiro. Não, a gente põe também dinheiro lá dentro, enfim. Foi o que eu trago disso tudo? O aprendizado que as pessoas me deram de poder conviver com elas. E tudo isso foi uma construção de dia a dia, entendeu? Então, acho que foi moldando. Eu venho com uma missão. Isso é um fato na minha vida. Eu tenho uma missão de vida, de estar na ponta, de estar ajudando. Isso é muito claro. Quando você entende isso, fica tudo mais fácil. As coisas acontecem, vão acontecendo. Você é levado a tudo isso. Às vezes as pessoas não têm oportunidade de se encontrar. Ainda estão tentando fazer a medicina ou tentando fazer a engenharia e talvez não tenham vindo para isso. Quando se encontram, as coisas acontecem. É o que eu falei para você, não sei se o problema, a solução vem primeiro, mas acontece. As coisas... É a história da Fênix. Porque a Fênix tem a lenda, né? Que a ave te afoga o corpo e tal, e sai e ressurge das cinzas. É a capacidade do ser humano. Você vai dormir com um monte de problema. Ferrado, você não sabe como você vai pagar, como você vai comprar seu remédio, enfim, você está cheio de problema. Quando você acorda numa força para lutar de novo e a solução vem por alguém, por você mesmo. É isso que você é, Fênix. A gente vai dormir e no outro dia ressurge da cinza. Uma ONG ressurge da cinza. Onde você estiver, você vai ter que ressurgir da cinza. Então, tá tudo certo. Eu acho que é aquela menininha que a gente contou no primeiro bloco, que via a mãe ajudando um senhorzinho que todo dia passava lá na casa dela, hoje com a Associação Fênix ajudando muitas crianças, né? Isso deve te dar uma sensação de, né, pensando na sua mãe, nos seus pais, né, que ajudaram tanta gente do jeito deles, né? E agora... né? Eu acho assim que é muito Deus presente, porque teve uma situação na Fênix, a gente dá bolacha para eles, leite, chega com fome, às vezes não tem nada em casa, enfim, normal. Acontece com todo mundo. E teve um dia que eu abri o armário da Fênix e não tinha mais nada. Eu falei, ai meu Deus, e agora?
Eu falei, vou ter que ligar para alguém, para uma empresa, vou dar um jeito. Não tinha nada para servir. Fechei a porta, guardei para mim, não contei para ninguém. Falei, eu vou resolver. À tarde, por Deus que está no céu, parou um carro na porta da Fênix e trouxe bolacha. Eu chorava tanto que o homem deve ter ficado assim, essa menina é maluca, né? Gente, é assim que as coisas acontecem, sabe? Deus sabe o que fazer, com quem fazer, na hora certa. É só estar disponível. É. Todo mundo tem essa luz divina dentro. Por algum motivo da vida, a vida dura, não sei o que teve do pai, da mãe, enfim. Não vamos julgar nunca, muito pelo contrário, a gente tem que acolher, porque não foi fácil para ninguém. Foi se perdendo disso. Mas todo mundo tem uma essência divina dentro. É só deixar acontecer na hora certa. Tá certo, quero agradecer muito a sua participação, parabéns por todo esse trabalho que vocês fazem lá. Obrigado pela sua entrevista. Obrigada, Rodrigo. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.